Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, que diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta, né? Então, quando a gente lê a Bíblia Sagrada com um pouco mais de atenção, ali no Velho Testamento, nós vamos entender que Samuel foi aquele profeta do Velho Testamento que participou de momentos históricos importantes na chamada comunidade israelita, né? Samuel foi o responsável, por exemplo, por ungir os dois primeiros reis de Israel, o rei Saul e o rei Davi, né? E quando você está lendo esse texto bíblico aqui, o que é que a gente vai estar vendo? A gente vai estar vendo um momento histórico aqui, né? A Bíblia Sagrada está nos narrando um momento, está falando a respeito da juventude de Samuel. Com certeza que ele devia ser um adolescente. E nos seus momentos, naqueles seus momentos em que ele estava ali servindo ao Senhor, né, juntamente com o sacerdote Eli. E o capítulo 1, e a gente queria vos convidar aqui essa manhã para fazer uma análise, né, dos elementos daquilo que está sendo afirmado no verso 3 do capítulo 1 do primeiro livro do profeta Samuel, para a gente fazer uso dessas afirmações, desses elementos que estão presentes aqui, né, para a gente fazer uma rápida reflexão aqui nesta manhã, né? Vamos usar um pouco da nossa mente, vamos exercitar aqui a nossa capacidade, né, de analisar, né? A gente lê o texto, a gente analisa, a gente medita, porque isso também é bom, né? Então vamos lá. A primeira coisa que o texto dele está nos falando aqui essa manhã, o que é? A primeira afirmação que a gente vê logo aqui de cara, né, que está bem evidente, é que Samuel era jovem. Samuel era jovem. Aí trazendo para os dias de hoje, né, assim, sem ser agressivo, sem ser grosseiro, a gente entende que às vezes, da parte dos mais velhos, às vezes surge uma certa visão de, vou usar essa expressão, desconfiança, cautela, e da parte de alguns até um certo desprezo pelo que é concernente à questão do jovem, né? Às vezes o mais velho, né, na sua longa passagem que a gente diz é em questão de tempo de caminhada, experiência que ele tem a mais do que o jovem, às vezes ele olha assim para o jovem, né, para aquele rapaz, para aquela moça que tem um pouco menos de idade, aí olha assim, né, com desconfiança, né? Jovem é problemático, jovem é impulsivo, jovem não pensa antes de agir, né? Mas você vai estar vendo o que no texto aqui, no texto sagrado, né? Muitos exemplos de jovens que foram levantados por Deus, né? A gente já fez até menção de a pessoa do rei Davi, né? Que foi um diferencial nos seus dias, apesar de ter as suas dificuldades, as suas falhas, mas você vê que Deus ele tinha uma aliança com Davi, mesmo na sua juventude, né? E você vai estar vendo Deus tendo essa visão concernente à questão do potencial do jovem. E por que também não dizer, né, da questão contrária também, né? Às vezes nós também vamos estar vendo alguns jovens, olhando também para os adultos, para os meus irmãos, para as minhas irmãs que têm um pouco mais de tempo na caminhada, com a palavra, agora a gente pode dizer, né, com um certo desprezo, né? Quem nunca viu assim um jovem dizendo assim, né, isso é coisa de véi, isso é coisa de véi, né, como a gente diz aqui no linguajado cearense, né, coisa do tempo do bumba, né? Mas que bom seria se da parte de ambos houvesse uma visão positiva a respeito de ambos, né? O mais idoso tivesse essa visão, enxergasse no jovem um potencial, apesar do jovem ele ter as suas limitações no que é concernente à questão da experiência, mas o jovem tem um potencial, e Deus ele viu isso na pessoa de Samuel, na pessoa do rei Davi, né? E também, quem dera o jovem olhasse para o que tem mais tempo, para o mais idoso e para a mais idosa, e pudesse enxergar neles também o quê? A questão da experiência, né? Porque a gente aprende muito com a história. E quem tem mais tempo de caminhada, né, o jovem ele vai ter essa vantagem. Por quê? Porque o jovem ele vai ter a questão da vitalidade, a questão da disposição, né? E também o idoso vai ter outra vantagem. Qual é a vantagem que o idoso tem? O mais idoso e a mais idosa, ele vai ter a vantagem do quê? Da experiência, do tempo de caminhada, né? Isso vale muito. Quem dera ambos tivessem uma visão positiva, um com relação ao outro, né? O jovem olhasse para o idoso com uma visão positiva, no que é concernente a questão do seu tempo de caminhada. Poxa, o irmão e a irmã, vamos ouvir eles, né? Eles têm mais tempo, eles têm experiência. E o que tem mais tempo, olhasse para o jovem, não atentando para a questão das suas limitações, no que é concernente a questão do tempo, né? O jovem, além, tipo assim, não olhar somente para a questão da impulsividade, né, do jovem, mas também olhar assim, poxa, o jovem tem potencial, vamos investir nele, vamos, né? A gente tivesse, quem dera, nós tivéssemos uma visão assim equilibrada, né? Tanto do jovem com relação à questão do mais idoso, como da questão do mais idoso, no que é concernente à questão do jovem. E outra coisa que a gente vai estar vendo aqui no texto, que é muito bacana, que é a questão do seguinte, ó. E ele servia ao Senhor perante Eli. Ou seja, Samuel estava ali naquele ambiente de culto,
naquele ambiente ali consagrado, ajudando, auxiliando Eli. Mas é interessante que a Bíblia vai nos dizer o seguinte, ó, ele servia ao Senhor perante Eli. Ou seja, antes de servir a Eli, Samuel estava servindo ao Senhor. Vamos fazer uma reflexão disso aqui, pegue isso bem. Ó. Antes de servir a Eli, Samuel estava servindo ao Senhor. É bem verdade que a Bíblia vai dizer que nós, como seres humanos, nós estamos cercados por um grande número de autoridades constituídas. Nós vamos ser autoridades constituídas no meio eclesiástico, no meio da igreja, né? O obreiro vai ter o dirigente, vai ter a dirigente. A minha irmã, que é obreira, vai ter a sua dirigente. Né? No meio secular também, Paulo ele vai falar a respeito das autoridades constituídas, lá em Romanos. Né? Nós temos que ser obedientes também às autoridades seculares. Né? Nós temos os nossos governadores, temos os nossos prefeitos, temos o nosso presidente, né? Temos aqueles que executam as leis. Né? Mas é interessante que o texto vai dizer o seguinte, ó, Samuel servia ao Senhor perante Eli, ou seja, antes de servir ao Senhor, aliás, antes de servir a Eli, Samuel servia ao Senhor. Ou seja, nós temos que ter essa visão, que embora nós estejamos debaixo de autoridades constituídas no meio eclesiástico e secular, nós estamos diante da maior autoridade que está acima de tudo. Que autoridade é essa? É a autoridade do Senhor nosso Deus. E o que é que vai acontecer quando a gente inverte os valores? Né? Porque Samuel, antes de servir a Eli, ele servia ao Senhor. Né? Ou seja, antes de servir ao homem, Samuel servia ao Senhor. E o que é que vai acontecer quando acontece uma inversão de valores? Antes de servir ao Senhor, nós passamos a servir ao homem. Aí sabe o que é que vai acontecer? A gente deixa de servir ao Senhor, nós deixamos de nos preocupar primeiramente com a opinião do Senhor, para nos preocupar com a opinião das pessoas. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa, por exemplo, no meio do ministério. Deus manda você falar uma coisa e você diz, eu não vou falar isso não. Deus manda tu entregar alguma coisa da parte dele, da palavra. Aí tu se preocupa logo com o quê? Não, se eu falar isso aqui, eu vou queimar meu filme diante das autoridades constituídas. Então veja como é bacana. Essas duas coisas estão presentes logo no capítulo 1, o verso 3 do primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro, o texto vai fazer questão de mostrar que Samuel era um jovem, tinha um potencial, e um potencial é algo que vale a pena o quê? Ser observado e ser investido. Né? Porque muitas vezes a gente só observa o quê? Somente os defeitos. E a segunda parte aqui que a gente leu no texto, qual foi? É que Samuel, antes de servir ao homem, servir a Eli, ele servia ao Senhor. E nós não podemos inverter os valores. Nós temos que entender que, embora nós estejamos o quê? Cercados de autoridades constituídas que estão acima de nós, nós temos que entender que existe uma autoridade que está diante de nós, que está acima dessas autoridades constituídas. Que autoridade é essa? Essa autoridade é Deus. E o que é que acontece quando a gente inverte os valores? Antes de servir ao Senhor, a gente vai servir a Eli. Né? A gente está preocupado com o que Eli pensa. O que é que acontece? Vai acontecer uma coisa. Deus manda você falar uma coisa e você não fala. Deus manda a gente entregar uma mensagem e a gente omite. É isso que vai acontecer. Mas que nessa manhã nós viemos ter essa visão que está presente aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 3 do livro do profeta Samuel, que a Bíblia diz que antes de Samuel servir a Eli, ele servia ao Senhor. Então, vamos ter respeito pelas autoridades constituídas, por aqueles que são mais velhos, por aqueles que são mais velhas, por aqueles que estão acima de nós. Mas vamos entender uma coisa. Existe alguém que está acima dessas autoridades. Que autoridade é essa? É a autoridade do Senhor nosso Deus. E que nós possamos fazer como Samuel. Antes de servir a essas autoridades, que nós venhamos a servir ao Senhor. Amém.